Olá, meus irmãos, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sou o pastor Mário Teixeira. Hoje estou aqui para nós gravarmos mais uma aula da matéria Teologia Sistemática. Hoje, continuando na introdução, na última aula nós falamos algumas coisas, mas hoje nós vamos falar propriamente das matérias que são ministradas dentro da teologia sistemática. Mas antes de tudo nós vamos entender, aqui nós estamos em Teologia Sistemática parte 1, mas eu quero, antes de entrar diretamente na questão da teologia sistemática, falar sobre o que é teologia. Teologia são termos gregos, é uma palavra, um termo grego que é teos, que quer dizer Deus, e gia, que é estudo ou tratado. Você sabe que teologia é um estudo direcionado a Deus. Você vai aprender algumas coisas sobre Deus, sobre a revelação, a existência, os atributos pessoais, atributos morais, muitas coisas que nós vamos aprender na teologia. E como nós falamos, a teologia que nós vamos estar estudando agora nessa matéria é a teologia sistemática, que é o sistema de doutrinas dentro da teologia. Dentro da teologia sistemática nós temos a teotologia, que é o estudo pessoal sobre Deus, que é diferente da teologia própria, que a teologia estuda Deus e os atributos e a questão de Deus, como ele se relaciona com os seres humanos e com tudo aquilo que ele criou. A teotologia ela abrange apenas a matéria de estudar sobre o próprio Deus e os seus atributos pessoais. Temos a bibliologia, que é o estudo das escrituras. Você vai aprender um pouco sobre a escritura, sobre as línguas bíblicas, quais foram os idiomas que a Bíblia, as escrituras foram escritas. Angelologia, nós estudamos sobre seres angelicais, tanto na questão de seres angelicais bons, como os seres angelicais maus. Então você vai aprender tanto sobre anjos de Deus e demônios. Temos a amatiologia, que é o estudo sobre o pecado, a origem do pecado, como é que o pecado chegou no mundo. Isso a gente vai estudar em amatiologia. Soteriologia, o estudo sobre a salvação. O crente perde a salvação? O ser humano perde a salvação? Você vai aprender isso nessa matéria. Temos também eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, a história da igreja, como forma de governo da igreja. Você vai estudar em eclesiologia. Temos a antropologia. Essa antropologia é a antropologia bíblica cristã, é a antropologia de matéria da ciência, mas nós estudamos dentro da revelação da criação de Deus, como Deus criou o homem e o propósito para qual Deus criou o homem, sobre o ser do homem, sobre a tricotomia, sobre muitas outras coisas que você vai aprender no decorrer dessas aulas. Escatologia é o ensino sobre as últimas coisas, sobre estado intermediário, após a morte. Por exemplo, há uma pergunta: a alma morre, existe o sono da alma? Você vai entender isso na matéria de escatologia. Temos pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo como pessoa, sobre os dons direcionados pelo Espírito Santo, a capacidade, quem é o Espírito Santo. Então você vai aprender muita coisa. Então, tautologia é estudo sobre Deus, você vai entender sobre Deus,
sobre a Trindade, sobre muitas outras coisas que são importantes. Então, você não pode perder as nossas aulas. Se você quiser receber aí na sua casa nossos vídeos, você pode mandar um e-mail para mario.wellington75@gmail.com ou pelo meu WhatsApp, que é 021 Rio de Janeiro 986566072. Vai ser um prazer eu mandar essa matéria gratuitamente para você. Então, na próxima aula nós vamos estar falando da matéria de teotologia. Vamos estar falando sobre Deus. Então, eu quero que você acompanhe a próxima matéria. Deus abençoe.